It's okay. Olá, pessoal. Nós somos do Empreendedores Campinas e hoje temos convidados especiais para esse videocast. O Cristiano, da Exata Contabilidade, e a Ana, do Compartilho Office Campinas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite. Desculpa, cara. Eu vou embora. Não, continua. Inicia a sua tarde. apresentação. Aí Ok. depois a gente corta. Vai lá. Tá. Boa tarde a todos que estão nos assistindo por aqui. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite, né, feito e essa oportunidade. E aí, gostaria de me apresentar. E eu sou contador na área já faz 15 anos. Estou participando aqui desse podcast com o pessoal que é amigo, cliente, conhecido de longa data. E passar, né, um pouco de experiência para quem nos vai assistir, para quem vai absorver alguma coisa desse conteúdo. Então, e aí tem já o escritório, né? Nós temos uma equipe no escritório de contabilidade que por departamento, tem a área fiscal, a área de departamento pessoal e a área de contabilidade e a área societária. E aí eu gostaria de falar, né, que todo esse período é a profissão que eu escolhi para mim, amo, faço, né, por gostar, e a satisfação é muito grande em relação a resolver problemáticas de empresa para empresários, microempresário, pessoas físicas, em relação ao fisco, né, que é o mais cogitado, assim, que é mais necessário, mas, enfim, tem uma gama enorme de coisas para se falar. Por quê? Porque a nossa área, a área da contabilidade, o contador, o leque é muito vasto, né? Então, enfim, não vou estender com isso, né? Mas para finalizar a minha apresentação, eu sou especialista em planejamento para blindagem patrimonial. Ou seja, o cliente, a empresa, ele me procura para dar uma assessoria, uma consultoria em proteger o seu patrimônio, que vai desde até os seus sucessores. Ou seja, seria o planejamento sucessório para herdeiros. E como fazer isso através de empresa. Show de bola. E a Ana? Bom, primeiro, obrigada. Meu nome é Ana Lúcia, sou formada em Direito e Letras. Sou empresária, tenho um coworking, chama-se Compartilho Office, fica no Cambuí. Há 7 anos eu tive essa ideia. Achava que era a única que estava tendo essa ideia, mas não era bem assim. O coworking já existia no Brasil, em menor número do que agora, porém já existia. O que é um coworking? O coworking é uma forma diferente de se trabalhar, onde lá são várias empresas, várias pessoas, vários profissionais liberais que usam o mesmo espaço. O intuito de um coworking, o principal é a economia. Depois disso, depois de ser a economia, tem muito network, porque você está trabalhando e você encontra uma outra pessoa de um outro ramo de atividade. No caso aqui, por exemplo, né? Se ele usasse um coworking, aí uma empresa precisa de uma orientação na parte contábil. Eles já começam a trocar experiências, começam a trocar ideias, e aí um vira cliente do outro, né? Esse é o network, que é o que a gente faz no nosso grupo, né? E lá no dia a dia, ele tem muito mais oportunidade, porque a pessoa está ali o tempo todo. Num coworking, o que nós temos, né? A maioria dos coworkings tem sala de reunião, onde a pessoa pode alugar uma diária, meio período, algumas horas, para atender um cliente, para fazer uma reunião mais formal, que não seja online, que hoje isso acabou entrando bastante.
mas lá consegue ter um profissionalismo, consegue ter mais foco do que numa reunião online. Temos também salas privativas, a pessoa precisa de uma sala privativa, quer mais privacidade para trabalhar, nós temos também. Estação de trabalho, você está trabalhando numa mesa, do lado tem uma outra pessoa de um outro ramo e acabam se interagindo. E nosso endereço fiscal. Muitas empresas precisam registrar o CNPJ e não querem registrar na casa deles, ou querem abrir uma filial em Campinas, tem em um outro estado, que nós temos vários clientes que fazem isso. Eles têm a empresa, o CNPJ no outro estado e precisam abrir aqui, em São Paulo, no caso, para poder fazer a comercialização dos produtos dele. Então, nós oferecemos esse serviço de endereço fiscal, que é fiscalizado, entre aspas, pela prefeitura, pelo fato de que não são todas as empresas que conseguem se instalar lá. Precisa ter o zoneamento, ver o zoneamento, isso a gente faz quando nos procuram. A primeira coisa que nós perguntamos é sobre qual é o ramo de atividade e qual é o código desse ramo, né, que chama-se CNAE. A partir disso, pelo site da prefeitura, eu consigo ver se aquele zoneamento é autorizado para aquela empresa abrir o CNPJ dela lá. Então, nós temos esses serviços, além do nosso café, nossa cozinha, que é ali que o pessoal se interage mais, né? Sai um pouquinho, está trabalhando, está cansado, tal, vai lá espairecer. Temos uma área de lounge, que a gente chama. Assim, essa ideia do coworking além, como eu já falei, da economia, é um novo jeito de trabalhar, né? Com a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, né? E o home office passou a ser rotina das pessoas. Mas muitas pessoas estão completamente esgotadas de ficar em casa, porque só tem ela e o computador, enquanto que lá ela vai interagir com outras pessoas, vai mudar o ambiente, vai ser muito mais focado, vai ter muito mais produtividade no trabalho. É isso que a gente faz. Show, top demais. Muitos anos de experiência, né? Cristiano, Sim. quantos anos mesmo? 15 anos. 15 anos, 15 a Luciana. anos. 7 anos de coworking, né? Eu já fui empreendedora em outras coisas, Bacana. Tem muitas histórias por aí. Sim, Cristiano sim. trabalhando 15 anos, Sim, Cristiano com tem certeza. 50 anos, tá tudo certo, né, Cristiano? Eita. Vocês estão muito sérios, né? Desse tem que lado descontrair, aqui, ó, né? Não, desse tá lado- longe dos 50 anos. Tá longe? Tá longe? É? Tá longe. Então tá Amanhã, né? Desse lado nós temos o Ezequiel, da English Coffee. Eu. E ele vai também apresentar sobre a escola em método. Vocês estão muito sérios, né? Eu não sou tão sério assim. Bom, eu sou Ezequiel Fernandes, como a Manuela mencionou. A English Coffee é um método de inglês bem diferente, onde o aluno fala inglês da mesma maneira que ele aprendeu o português, tá? Não sei se, Cristiano, você já fala inglês ou não? Você é aluno nosso, né? More or less. Oh, my gosh. I speak English more or less. É isso aí. Tá dominando. Cristiano é um dos alunos, né? Então, continuando a English Coffee, o aluno aprende inglês de verdade, da mesma maneira que ele desenvolveu o português. Nós sabemos que existem várias escolas por aí, né? Eu não vou mencionar nome, mas existem várias onde o pessoal vai lá, fica em cima de livro, exercício, gramática, regras, e acaba não desenvolvendo. A gente não acredita nesse modelo de método, porque se desse certo, toda essa galera que estuda nessas escolas tradicionais estariam falando inglês. Não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos países que tem mais escola de inglês e que menos fala inglês. Hoje, no Brasil, nós temos de 2% a 5% de pessoas que falam inglês. Fluentemente, Pouco, 2% e 3% meia boca. More or Assim. less. O intermediário, no máximo. E Uhum. nós temos 95% de brasileiros que não falam inglês. E considerando-se que o Brasil é um dos países que tem mais escola de inglês, então tem alguma coisa errada aí, né? Só 2% falando inglês fluentemente. Então a gente não acredita nesse modelo de método, não faz sentido, né? Quando a gente trouxe a proposta em 2011,
onde a gente começou comercialmente a English Coffee, aplicar algo que não estava dando certo, né? Que é essas escolas tradicionais. Então, a gente veio com uma proposta diferente, que graças a Deus deu super certo, onde a galera realmente desenvolve inglês, desenvolve a conversação desde o primeiro dia de aula e já na aula experimental. Ah, mas eu não sei falar nem o hello, good morning, how are you? O método também é para você, porque nós trabalhamos com inglês contextualizado. E para entender tudo isso, o aluno que está chegando, ele faz uma aula experimental para entender realmente na prática, tá? E o bacana, o aluno pode morar em qualquer lugar do planeta. Nós temos alunos espalhados pelo Brasil, porque nós trabalhamos com a modalidade online, porém é online ao vivo, né? Aquela coisa gravada, que o pessoal fica lá assistindo, né? No nosso caso, tem a interação aluno e professor todo momento. Então, nós temos alunos que moram em qualquer lugar do Brasil e brasileiros que moram em alguns países também fora do Brasil. Então, é bem interessante. Então, você que está assistindo, que vai assistir esse vídeo, eu quero te convidar para fazer uma aula experimental, para entender tudo isso na prática, tá? É isso aí. E Ezequiel, o tempo para ser fluente no inglês? Legal, essa é uma pergunta bem recorrente, né? A galera que está chegando. Primeiro ponto, o aluno precisa entender qual é a responsabilidade dele dentro da English Coffee. A mesma coisa a gente sempre compara na academia, né? O cara se matricula lá e não vai ficar bombado, né? Então, se ele realmente fizer, que são duas coisas, participar das aulas na recorrência, vou fazer uma vez por semana, show. E acessar a nossa plataforma. E vamos imaginar que ele é 0, né? Porque aí cada caso é um caso. Vamos pegar um caso que o aluno é 0. Em 18 meses, ele chega no que nós chamamos de fluência. Em 18 meses, fazendo uma vez por semana. Aí o pessoal pergunta, mas que é fluência? Porque, né, eu já vi vários professores, explicações técnicas do que é fluência. Para nós, como método, fluência é o aluno falar com a mesma desenvoltura que ele fala em português, porque o que ele fala, que cada um fala, tem um conteúdo, tem uma rotina no dia a dia, né? O médico é médico, o cara que é um piloto de avião tem uma realidade diferente com um médico, por exemplo. Então, tudo que você fala em português, falar em inglês com essa certa naturalidade. Então, isso é a fluência. Então, em 18 meses, a gente vai entregar para você em inglês, ou vai falar em inglês o que você fala em português com essa fluência, com essa naturalidade. Então, essa é a grade. Agora, se o aluno tem, sei lá, intermediário, ele já é intermediário baixo em inglês, ele não precisa fazer os 18 meses para ele chegar na fluência, porque ele já tem um nível específico aí, né? Agora, se ele é 0, esse aluno que não sabe falar hello, good morning, how are you, é um cara 0, é iniciante em inglês. Aí ele precisaria, para ele chegar no 100%, esses 18 meses. Aí tem o caso que o aluno faz o intensivo, né? Eu quero ter o mesmo resultado em menor tempo. Aí ele teria que fazer mais aula na semana para ele chegar mais rápido. Então, se ele fizer 2 vezes na semana, o que ele faria em 18 meses cai pela metade, ele faria em 9. Eu quero fazer mais rápido. Então, sei lá, faço 3 vezes na semana, o que eu faria em 18 eu faço em 6 meses. Aí o interessante é que o intensivo a gente aconselha fazer as aulas em dias diferentes para não fazer no mesmo dia, ficar cansativo, ficar chato. Ficar massivo, né? e perder um pouco de resultado no meio do caminho. Então, você vai fazer 3 vezes na semana. Faça, sei lá, segunda, quarta e sexta. Entendeu? Eu aprendi, eu deslanchei meu inglês desse jeito. Fazendo só conversação. Nossa, a gente legal. Conversava, na época eu fazia letras, e meu inglês só com as letras não estava bom. Uhum. E aí, uma professora de lá, da PUC mesmo... Legal. Ofereceu essas aulas e a gente falava assim, fofoca, qualquer coisa assim, em inglês. Show. E a gente pegava algum cenário, tipo, para aumentar o vocabulário. Uhum. Vai no aeroporto, um cenário do aeroporto. Show. Então, vocabulário só voltado com as coisas de aeroporto, né? Então, a gente fazia perguntas e era eu uma amiga e uma fazia para outra. E aí, às vezes, começava a contar história de viagem, não sei o quê, em inglês. Show. A conversação é o que destrava a galera, né? E aí, Que é o que na precisa. English Coffee, exatamente isso que a gente faz, né? A gente traz esses assuntos que é pautado dentro da nossa plataforma. O Cristiano, que é aluno, ele sabe disso. 100% Então, porque assim, quando a gente fala, conversação, vai ficar então batendo papo. Tudo bem. Né? Em inglês. Mas existe uma pauta, né? Dentro da plataforma justamente para isso, né? Então, se nós temos um assunto lá específico, a gente traz para a aula e começa a fazer a contextualização que a gente chama, ou seja, vai avançando dentro dos assuntos.
acabou, a gente vai lá, pega outro assunto e começa a contextualizar. Exatamente isso. Porque essas contextualizações vai trazendo estruturas novas do idioma para que o aluno consiga avançar, né? Porque se o aluno fala a mesma coisa todo dia, toda aula, ele vai ficar bom só naquilo. Então, a gente tem que avançar. E aí, o método, que é? É o passo a passo que a gente faz em aula para que o aluno consiga absorver. Porque, imagina, um aluno é 0. Aí você começa a falar com o aluno lá. Ele não vai entender nada, né? Se vira aí. Não, a ideia não é essa. Então, a gente faz o passo a passo para que ele consiga absorver, entender o que está sendo falado e ele ir avançando. Mas é exatamente isso. A gente traz a imersão para dentro da aula, né? Porque esse negócio, vamos estudar verbo to be, vamos ensinar passado, presente, futuro, simples. Agora, presente perfeito. Não porque, como eu mencionei, por que o aluno aprende da mesma maneira que ele aprendeu o português? Porque a gente não ensina a gramática solta. Uma criança, sei lá, de 5 anos, ela falou de repente, ontem fui para casa da minha avó. Essa frase, nós temos pronome, temos verbo no passado, preposição, mas essa criança, ela falou corretamente, mas ela não consegue identificar isso na frase, né? Ela não faz a mínima o que é uma preposição, o que é um verbo. Ela aprendeu assim. Ela aprendeu, então a gente traz assim. o mesmo conceito, então é bem interessante. Isso mesmo. Pessoal, eu sou a Manuela Fernandes, também faço parte da equipe da English Coffee. Sou formada em letras, pedagogia e psicopedagogia. E assim, no empreendedorismo nós temos anos de experiência. A English Coffee também está há quase 13 anos. Em 2024 teremos 13 anos aí nas costas, né? Vamos se dizer. Fora tantas outras coisas que a gente sempre tentou empreender antes de chegar até a English Coffee. Empreender é algo muito desafiador, né? Então eu quero desafiar aqui esses empreendedores que estão aqui na mesa, o Ezequiel, Isso aí não faz. o Cristiano e a Ana, a fazer um pitch elevador. O que é um pitch elevador? Imagine que você está em um elevador e você está subindo do térreo até o 10º andar e você tem ali 15 segundos para você falar para aquela pessoa que está do teu lado sobre a tua empresa. É a tua chance. Imagine que é um presidente de alguma companhia e que ela vai fazer a diferença na tua empresa. Então, esse pitch elevador, você tem 15 segundos para poder falar do seu diferencial e trazer a diferença para sua empresa. Vamos começar pelo Cristiano? 15 segundos, Cristiano. Fala sobre a exata contabilidade. 15 segundos, sem nenhum segundo a mais. O timer lá. Vamos esperar chegar no 15 ali, ó. E assim nós já vamos começar, tá bom? Ok. Valendo. Começou valendo. Então, sobre a minha empresa, né? Eu posso, com certeza, dar uma assessoria para você e alavancar os seus ganhos dentro da forma legal. Com planejamento tributário. Já foi os 15 segundos. Show. Já é um bom caminho. Bom, tá bom. Dá pra continuar no dia seguinte no elevador, mais 15 segundos. Pegar a carona lá com o né? empresário. Já deixou o empresário interessado. Já vai diminuir. Foi uma isca ali. Que você... Exato, vai diminuir o meu custo, aumentar meus ganhos. Meus ganhos. O cara já chama atenção já, poxa. E legal ainda, pra eu não ter problema. Com o leão, né? Pro leão não vir me morder. Com o Lion. É uma das coisas que o povo pensa na contabilidade na hora. Agora, Ana, na hora que chegar no 25, vamos ter os seus 15 segundos, tá bom? Tá. 1, 2. Valendo. Oi, gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Lúcia. Você trabalha em casa? Você trabalha em home office? Está cansado? Eu tenho a solução para você. Saia da sua casa, vá para um ambiente diferente e eu tenho certeza que ali você vai ter muito mais concentração e produtividade. Foi? Você viu? Acertei. Legal. E o Ezequiel? 55. Vamos lá, hein? Valeu. Eu sou Ezequiel Fernandes da English Coffee. Você que já tentou várias vezes falar inglês e não conseguiu, eu faço você falar inglês de uma maneira descomplicada, da mesma maneira que você aprendeu o seu português. Quer validar tudo isso? Faça uma aula experimental. Uau, também foi pontual. Obrigada, pessoal, pelo desafio e aceito, né? O pitch é uma das partes mais importantes, porque é onde o pessoal conhece e sabe mais sobre a tua empresa, o seu diferencial, e com certeza é a tua porta de acesso
para trazer novos clientes, né? Shark Tank. Shark Tank. Os vendedores, né? Nós somos empreendedores, mas também somos automaticamente vendedores do nosso próprio negócio. Sim. Sim. E a alma da empresa, como assim o Ezequiel diz, é a parte de vendas, a parte de prospectar pessoas, trazer pessoas para perto de você e automaticamente essas pessoas viram os seus clientes. E eu tenho uma pergunta, então, para o Cristiano, que falou sobre a Exata Contabilidade. O que te motivou, assim, a abrir a Exata? O que aconteceu que você falou assim, não, preciso abrir uma contabilidade? Você fez o curso? Como que foi há 15 anos atrás? Então, eu acredito, assim, que eu já tinha aquele espírito empreendedor, aquela vontade, aquela gana, né? E aí, na verdade, eu não comecei a minha carreira como contador e nem imaginava ter um escritório, né, de contabilidade, prestar assessoria, consultoria, né? E aí o primeiro curso que eu fiz de graduação foi administração de empresa, mas comecei novo já a trabalhar, né? Abri meu primeiro CNPJ com 27 anos e fiquei, né, no ramo aí trabalhando, né, mais na área de automobilística. Durante 6 anos. Bastante tempo. Sim. E dá só a impressão que eu sou velho, tá? Mas essa é a impressão. Mas só a não impressão, Meio todos velho, novos, né? É isso, Meio velho. Meio Todo velho. mundo tem 20, Não, meio tá velho. tudo certo. Meio 20 anos. velho. Sem É problema. idoso. Idoso, terceira idade. Então, aí, mas assim, sempre eu fui, desde pequeno, criança, ter uma atração por matemática. Ó, Nerds, nerds, hein? Nerd. E notas altas em matemática e tal, né? Só matemática, né? Inclusive, procurei curso de matemática, acredita? Estatística. Ó, que legal. Enfim, aí acabou caindo em contabilidade, pensando que tinha a ver com matemática. Tá. Mas não. Tem mais, acho que, a ver com direito. Isso, exatamente. A nossa amiga falou tudo. A contabilidade não Tributário, hein? Sim. cálculo, assim, não é você ficar fazendo cálculo. É você achar mecanismo na legislação como advogado para defender os interesses do empreendedorismo. Nossa, o Cristiano falou algo que se alguém curte matemática, quer ser da área de contabilidade, então ele já deu uma deixa aí do que é, né, Ana? Uhum. Mais ou menos assim. Eu tô fora. Eu nunca gostei de matemática. Então, e aí, né, isso despertou esses interesses em mim, né? E aí, beleza. Fiz a graduação em Ciências Contábeis. Me formei e tal. E aí, na sequência, fiz pós-graduação pela FGV. Só que aí, administração de empresas. Só que aí já estava mais definido, né? A minha carreira, aquilo que eu queria. Sim. Já tinha se aprofundado mais nessa área. Exato, Aí abri o escritório, comecei a trabalhar, captar cliente e fiz pós-graduação em administração de empresa para... Gerir a sua empresa. Exatamente. Gerir... E acaba gerindo a dos clientes também, sim, né? Também, Aí foi aparecendo, né, outras oportunidades. Foi recebendo indicação, através de indicação, onde você chegou. Sim, onde nós você está hoje hoje. prestamos serviço em média para 60 empresas de pequeno e até médio porte. Inclusive tem umas empresas fora do Brasil, Isso é chique. por brasileiros. Por isso que ele está estudando inglês. Por isso que eu estou estudando inglês. Super necessário inglês nesse momento, então. E assim, o bacana do escritório de contabilidade, na minha opinião, que você o leque, né, é bem amplo. Então, a empresa que você presta serviço, né, você não fica somente naquele ramo. São vários. Porque é bem variado. Então, tem empresas prestadoras de serviço, empresas do terceiro setor, que não são consideradas empresas, são entidades. E você abre comércio. Empresa. Você ajuda. Sim, que é a parte societária. Já saiu um networking. Com legal. certeza. Você indica para abrir a empresa lá no nosso endereço, né? Sim. De Já repente dá a pra fazer pessoa uma conexão precisa... aqui. Opa, que inclusive... Aliás, um amigo nosso entrou em contato comigo essa semana. É? Sério? Que legal.
aquele do AC Network, lembra? O Saulo. Ontem. Entrou em então. contato É? comigo Antigo. porque é uma empresa que eles estão abrindo vários CNPJs e é uma empresa de Portugal. Ó, que legal. Tchau, que eu vou para lá. Tchau. Ó, já tá, Fala já tá se português vendo em de Portugal. Lisboa já, É. uma passeada, né, Ana? É. E então foi basicamente assim que a Exata surgiu, através legal. da sua paixão aí pela matemática. Então, esse foi o Isso, O start. Exatamente. muito bom. Show, show. Agora eu quero perguntar para Ana, e qual foi o start assim para você abrir a tua empresa? O que aconteceu que você falou, não, preciso hoje me programar para abrir essa empresa X? O que aconteceu? Essa já era a segunda empresa com CNPJ, né? Aquariana que sou, eu sou uma pessoa que vê além, né? O aquariano, né? Eu sou a mais autêntica das aquarianas, ela vê lá no futuro, ela vê lá na frente. E aí, o espírito empreendedor acho que veio do meu pai, sabe? De querer fazer por si só, né? Porque o empreendedor, ele depende dos seus colaboradores, mas se você não dá a Não agir, ideia, né? não age, não adianta. E aí, como esse imóvel que eu estou era alugado, né? Esse imóvel é do meu ex-marido e ele era sempre alugado. E quando a pessoa ia mal no negócio, a primeira coisa, não é só lá, tá? A primeira coisa que não faz, que deixa de pagar, é o aluguel. Sim. E aí vai enrolando aquele aluguel, tal, e porque uma ação de despejo é complicada, uma ação de cobrança é complicada, aí ela vai deixando. Aí eu pensei, falei, por que será que a gente tem que depender de um locatário e não pode ter vários? Mas isso eu não conhecia o que era coworking. Eu falei, poxa, ali eu posso ter várias pessoas que usam uma mesa de trabalho, que usam uma sala. Aí eu fiquei alguns meses lá de pesquisa. Aí descobri que existia já. Eu falei, ai caramba, eu achei que era ideia minha, né? E aí eu descobri que existia, que nasceu lá nos Estados Unidos, tal, né? E no Vale do Rio São Francisco é bom. Vale do São Francisco. E que lá sempre tem as ideias novas, né? E aí comecei a pesquisar. Aí tinha alguns aqui em Campinas, poucos. Tinha em São Paulo também. Isso há 7 anos atrás, é isso? Há 7 anos atrás. Na verdade, 8, porque demorei 1 ano para abrir. Tá. Aí eu fiz toda a reforma do imóvel, tiramos a pessoa primeiro, né? E fiz toda a reforma, adaptei Todo um processo. Só que eu acreditava que estação de trabalho era o top dos tops, assim. Eu achava que ia sair muito. Mas pro brasileiro, não. Porque alguns não se incomodam de estar trabalhando lá de uma pessoa que não conhece. Eu só A ainda estava estação- aprendendo. Tava A aprendendo. estação é entender, igual né? aqui onde nós estamos, né? É como se fosse Com toda- as PAs, né? Divisão. Isso, com toda a tecnologia, né? Tem cabo de rede, tem a tomada e tal. E aí eu pus várias estações, né? Aí eu vi que a coisa já não era todo mundo que gostava de estação. E eu não tinha sala privativa. E aí um amigo também, que fazia parte, chegou a ir algumas vezes lá na nossa também. reunião. E ele começou a fazer a parte de publicidade minha. E aí ele falou, Ana, eu acho que você aqui precisa ter os 4 serviços do coworking. Que é endereço fiscal, sala privativa, sala de reunião e estação de trabalho. Está faltando a sala privativa, você não tem. Por que você não faz aqui por divisória de vidro? Falei, bom, aí fui atrás de fornecedor, né, pessoal que fizesse isso, teve um que não aceitou. E aí a gente fez com divisória de vidro, né, e antes da pandemia, do que eu fiz essas salas, eu já fechei tudo. Ó, que legal. As 3 salas locadas com 3 tipos de empresas. E aí veio, né, Pandemia. a E bendita. lá você tem sala de reunião também. A sala de reunião também, que a pessoa, por exemplo, eu tenho um cliente, no caso, né? Vou citar esse cliente que ele é representante, não de remédio, mas representante de um produto para médico, para exame, né? Ele é meu cliente assíduo.
Então, ali ele chama a equipe dele para treinamento. Tipo, veio uma peça nova desse aparelho que ele usa para fazer endoscopia, no caso. Então, aí ele faz o treinamento, chama a equipe para saber, e aí, como é que tá? Você visitou tal médico, tal, como é que tá? E eles ficam ali o dia todo, Bacana. né, bem tranquilo. A gente tem Cambuí, né? O Cambuí tá cheio de restaurantes, tem um restaurante na frente que a gente tem parceria. Então, a gente leva café na sala, água, atende da melhor maneira possível. Aos domingos também, às vezes, atende. Sério? Domingo? Trabalhei 2 E domingos é legal agora. também comentar que o Compartilho Office fica bem no coração ali do Cambuí, Fica né? no coração, então assim, É na Américo? na Américo Brasiliense 232, por exemplo, se a pessoa desce na prefeitura e quer subir a pé, vai de boa. Eu faço isso quando eu preciso, né? E fica numa área, não no centro, mas muito próximo do centro. Então, se eu já tive clientes para fazer entrevista para Sim. vaga, né? Legal. Então, e aí eles se deslocam fácil lá. Tem vários pontos de ônibus, tem correio, tem banco. Hoje, banco a gente quase não vai, né? Mas farmácia tem em qualquer esquina. Então, assim, a pessoa trabalha numa área central. Se quiser, não precisa vir de carro, vem de Uber, vem de ônibus. Fácil acesso. Fácil acesso, né? Totalmente. Então, essa foi a ideia, de querer expandir ali, do imóvel não se tornar de uma pessoa só alugada, e sim de várias, Legal porque eu não essa preciso ideia. depender de um Porque só. alugar para um, sendo que eu Se eu consigo dividir isso para vários. Sim, sim. E, na verdade, você ficou sendo a representante master ali, né? Que legal. E para o Ezequiel, eu quero perguntar, né? A English Coffee, ela cresceu muito, né, nesses quase 13 anos aí, mas o que te motiva a empreender no ramo da educação? Porque é uma área competitiva. O que te motiva a empreender nessa área? Na verdade, o que a gente mencionou agora há pouco aqui, né? Devido ao mercado, como mencionou, é bem competitivo, porém, ao mesmo tempo, o que a gente faz é diferente, né? Então, ver essa galera tentando aprender inglês e ficar lá 3, 4, 5 anos, gastar dinheiro e perder tempo, perder dinheiro e não falar, foi acho que o ponto principal aí que motivou a desenhar o método, fazer, porque a gente sabe que o inglês é super importante, né? Mesmo estando no Brasil, porque às vezes o pessoal fala, mas eu não vou viajar, não preciso de inglês e tal, mas, poxa, dentro do Brasil, vamos imaginar um exemplo, né? Dentro do Brasil nós temos diversas empresas multinacionais, internacionais, e colocar 90% delas precisa falar inglês. Por quê? Porque você vai se deparar com estrangeiros, né? Não necessariamente o cara americano. Talvez o cara seja um chinês, um indiano, Acontece isso lá no Compartilho. E aí Sim, não fala... tive que falar inglês. Eu tive um cliente coreano. Coreano. E falava inglês. Falava inglês. Então, assim, isso é super importante. Né? Porque às vezes o pessoal tem essa visão, né? Mas não penso em viajar, mas... Poxa, eu sou um engenheiro. O engenheiro geralmente vai ser contratado dentro de uma grande empresa, né? Numa multinacional. Mas a empresa é coreana. Eu não preciso falar inglês, tem que falar coreano. Não, porque o inglês é a língua universal, né? Então, se você fala inglês, provavelmente o coreano que está dentro dessa empresa fala inglês, né? Então, é super importante falar inglês. E olha que na Europa antes falavam que eles não aceitam inglês, né? É só a língua deles. Não é mais assim. Mudou. Você Isso no passado, né? né? Mudou devido ao turismo. O pessoal teve que mudar essa realidade, né? Então, assim, isso motivou muito a desenvolver algo diferente para que essa pessoa que não falava ainda inglês pudesse falar inglês de uma maneira mais rápida e não ficar lá anos para ver se iria aprender alguma coisa. Sim. Com certeza. Então, o diferencial da English Coffee no ramo da educação é o que faz a diferença. Tantas escolas, mas English Coffee traz um renovo aí com foco, como o Cristiano diz, na conversação. Exatamente. Certo? Ele é um aluno, uma prova viva, né? Exatamente. Para mencionar sobre isso. E, Cristiano, conta pra gente um case aí de sucesso da tua empresa. Alguém que chegou pra você e falou, Cristiano, tem um caso assim, 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 não sei o que fazer, cara. O que eu vou fazer? Tô todo lascado, tá assim, todo ferrado, resolve vamos a minha dizer vida. na linguagem. Deve ter vários. Um BO, realmente. O que aconteceu e como que você conseguiu ajudar esse cara?
tipo, que mudou pra... Isso, você conseguiu transformar Deu um também, up, reverter né? isso. Mudou, assim, Ajudou realmente o teu O cliente. cara tava lá Até na cadeia e tal, que a pessoa negou 100%, aí você tirou ele Meu da... Deus. Aí tinha que chamar a Ana como advogada também. Sim. Não é pra tanto Não, também, quase né? isso. A gente procura já evitar isso, né? Boa, Trabalha, Com certeza. trabalha se antecipando, né? Exato. Legal. Mas eu imagino que você tenha vários casos assim, né? Mas Sim, um sim. que te lembre, assim, bastante, que marcou. Sim, tem vários, né? Porque no decorrer, né, do exercício da profissão, sim, tem vários casos que fez diferença. Porque muitas pessoas elas têm a problemática, mas não sabem, né? Não têm a expertise de um assunto que também, ao mesmo tempo, é comum, né? Você, brasileiro, cidadão, precisa prestar conta ao fisco daquilo que você tem de remuneração. Tanto sendo um CLT, uma pessoa remunerada, que através do imposto de renda faz essa prestação de contas com o leão, com a receita, e qualquer empresário que possua CNPJ, né? Sim. Então, aí... E são, assim, infelizmente, são poucos, né? Empresários que já têm aquela... Justamente por causa da nossa cultura, né? Brasileira, que tipo, eu sou brasileiro, eu vou dar um jeitinho. Eu vou procurar fazer... No Dr. Google. Né? Você fala que sozinho. são poucos eu empresários que têm um conhecimento A amplo ciência. da área. É que a né, gente de acha tudo. que a gente vai dar Isso. conta, né? A gente Isso. olha no Consegue Google, fazer joga sozinho. lá, vê um videozinho. Aprende. Vou Exato. fazer a declaração do meu imposto de renda. Eu mesmo, né? É. E aí... Virou o ano, deu ruim. Então, poucos que têm aquela ciência, que procuram um profissional com a expertise adequada naquela área para Eu prestar. aprendi isso esse ano. Então, aí o brasileiro, né? O que acontece? Ele aprende da pior forma. Na dor. Errando, na dor. Na dor. Na dor, no prejuízo. Na dor do bolso. Entendeu? Na dor, no prejuízo, na perda, né? Ou perda em relação a coisas grandes, né? Sim. Porque vai acarretando Vai acumulando aquilo. e infelizmente, somatório. infelizmente ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista disso, mas a receita, você tendo um problema com ela não prescreve. E até, É diferente de outro tipo de dívida, entendeu? e até empresas grandes, né? Sim, Acontece. Não vou mencionar nome, né? Mas empresas que eu trabalhei, o pessoal vai puxar, vai vendo. Mas eles entendiam, a empresa grande, internacional. Mas eles entendiam que não era para pagar IPI. Porque eles importavam o produto, né, da matriz, mas aqui sofria o que o pessoal chamava de industrialização, né? Tirava da embalagem, colocava em outra e já era industrialização. Então ficou anos sem pagar IPI. Era ICMS, né? E zero IPI. Aí Exato. deu algum rolo lá que aí choveu lá de... Acho que é a Polícia Federal, Sim, a ou a partir do momento que Receita. você recebe E acumulado ainda, E né? acumulado, em milhões. e transforma aquilo. Mas no caso que ele está falando, há dois tipos de isenção, né? Isenção não, incidência. Isso, Isenção é o contrário, você não está tem. isento. Então, há dois tipos de incidência em relação ao IPI, que seria você produzir o produto e Sim. você tirou da embalagem, E aí modificou. se mudou, chama transformação. E aí tem Modificou IPI. ele. Então, incide também. E aí ficou diferente. anos sem pagar. Incide também, porque você alterou o produto. É diferente de revenda, né? Então, sim. então todas essas são particularidades, né? Que aí, né, a pessoa lá preocupada com o empresário, com o ramo dele, Sim, com o negócio sim. dele, ele precisa alavancar o negócio dele, né? Na área dele, na expertise dele, né? Nesse caso era mais difícil ainda para as pessoas entenderem, porque é uma empresa internacional, né? E querendo ou não, essas particularidades é do Brasil, né? Sim. Eles não entendiam isso, né? Da Claro que legislação tinha uma nacional. equipe, provavelmente, lá, né? Brasileira trabalhando para evitar isso, mas
foi um BO grande lá e teve que pagar lá todo, Sim. não sei como funciona, mas calculando todo retroativo. Exato. Então, mas a função de um contador, né, é essencial. Aliviar isso aí. E dar consultoria. E alertar também para futuras coisas que possam acontecer, né? Eu acho que a comunicação entre a empresa e o contador é muito importante. Qualquer Essencial, passo novo, essencial, né, para continuidade, para o crescimento, para otimização, tomada de decisão. O contador, ele não é só um contador que vai, é para ser assim, né? Uhum. Fornecer lá a guia, o tributo e fazer a apuração do imposto. Ah, você faturou tanto, você tem que pagar isso de imposto. Não. O contador, ele vai além disso, seria presta uma o consultoria consultor. ali. Mas, ó, a diferença, né? Inclusive, fez em relação a um problema para um contribuinte que ele se via perdido. Inclusive foi recentemente que aconteceu, mas já aconteceu outros casos, que seria imposto de renda no critério de espólio. Então, aí um membro lá da família faleceu, e aí não tem como mais fazer o imposto de renda, tem que fazer o espólio, e aí precisa a pessoa juntar todas aquelas informações de inventário e finalizar esse caso, né? Porque a pessoa foi embora, um ente querido da família. Mas ficou lá aquela questão de documento, né? Para ser solucionada. Show. Então, isso eu já resolvi, né? Também. E aí o que eu percebi que, nossa, é como se fosse uma libertação, assim, um alívio muito grande para a pessoa, né? Show. E agora eu quero fazer uma pergunta para Ana, né? Lá no Compartilhe Office tem várias pessoas, inclusive clientes antigos, que vêm ano a ano seguindo com você durante toda essa caminhada. Tem algum, assim, especial que você lembra que você fez, então, a diferença para essa pessoa? Sim. Comenta pra gente como foi. Ele foi meu primeiro cliente. O primeiro Marcante, que entrou primeiro. no Compartilho, no Cowork. E assim, que nem o modelo anterior, eu tinha só a estação, né? Ele entrou tal, ele estava trabalhando num outro setor, ele era funcionário mesmo, ele era representante comercial de uma empresa. E ele entrou, tal, atendi ele e tal. E aí nunca mais eu ouvi. Nunca mais, sumiu, eu tinha o contato dele, a gente sempre no começo começa a mandar uns... O certo é mandar sempre, né? Tipo, oi, tô aqui, né? A gente não fechou, tal, né? Legal. E aí depois, eu não vou lembrar exatamente, mas ele veio me procurar. Ele falou, você lembra de mim? Falei, lógico, você foi o primeiro cliente. Não tem como esquecer. E eu preciso, aí eu já tinha, eu acho que as salas privativas. Enfim, ele ficou com uma sala privativa. Ele falou, não estou mais naquela empresa, eu tenho a minha empresa agora e eu preciso de uma sala privativa. Aí entrou ele e ele contratou uma menina. Essa menina ficou até outro dia trabalhando aí com ele, mas ele não está mais lá no Compartilho como sala privativa, mas sim como endereço fiscal. E essa menina chegou assim, cabisbaixa, não olhava muito e tal. E eu, do jeito que vocês me conhecem, fui deixando a pessoa... A menina me ama, assim, ela passa pelo Cambuí, quer parar, quer me ver, quer conversar comigo e tal. Enfim, o que eu quero dizer é que ele voltou, ele alugou essa sala. E olha como o elo com ele é grande. Ele alugou essa sala. E aí eu estava, acho que, sem ninguém me ajudando. Eu várias vezes fiquei sozinha, como estou agora, dando conta de tudo. E aí ele falou assim, vou vir com a minha esposa, que ela vai me ajudar, ela vai mexer nessa parte de internet, de divulgar redes sociais, tal, Google. E aí eu lembro dela entrando assim, carrancuda, assim, não era muito aberta, né? Eu falei, é timidez, né? Porque a gente já sabe, né? Nem no fim ela não deu certo com o marido, porque trabalhar com o marido dá algum... Não é o caso de vocês. Mas no caso dela deu. Eu falei, não vou vir mais, não sei o que e tal.
E ele falava sempre para mim, Ana, chama a Carla. Chama a Carla para trabalhar aí, para te ajudar. E eu sempre, ai meu Deus, né? Não por ela, mas é pela... Sim. Será que dá conta, a situação e tal. Aí chamei. Gente, ela foi a melhor funcionária que eu tive até Uau. então. Ó, que legal. Surpreendeu. Virou minha amiga, nasceu filhinho. Aí ela trabalhou um tempo, pandemia, ela continuou ainda trabalhando para mim. Aí uma hora ela saiu, logo ela ficou grávida. Fui no aniversário de 1 aninho da filhinha dela, o Adário é o esposo. Tá sempre ali, a gente tá sempre dando suporte, a empresa dele cresceu, Ó, que legal. mas o CNPJ dele ainda tá lá com a gente. Foi além do profissional, né? Foi além do profissional. Eu consegui resolver a situação dele e mais de uma vez, né? Ó, Te E ele é a auxiliou minha, né? também, né? E ele é a minha, né? Trabalhando Sim, lá no sim, lugar. verdade, Com certeza. Mas Esses cases são casos tops, de né? sucesso. casos, top. cases de sucesso. E agora tenho uma English pergunta para Coffee. Ezequiel sobre a English Coffee agora. Tem algum caso, algum aluno que chegou a ser um case, assim, no caso de Sim. sucesso, mas que já morava nos Estados Unidos, por exemplo? Alguém que chegou e falou assim, cara, eu moro nos Estados Unidos, mas não consigo destravar a conversação. Ou até em outro país. Fala pra gente Na sobre verdade isso. tem muitos, né? Tanto no Brasil, tanto fora do Brasil, dentro do Brasil também, né? Vários casos, assim, pessoa, sei lá, de 40 anos, tá morando lá, sei lá, 20 anos nos Estados Unidos e não fala nada de inglês. Né? Tipo, a comunidade aqui é só brasileiro. Ou Acontece. eu saio, eu tenho vergonha, então eu só pego ali, sei lá, o meu pão, pago e não preciso falar inglês e tal. Então tem vários casos assim. Aí começou a estudar na English Coffee, em poucas semanas, aulas assim, essa pessoa desenvolveu super rápido a conversação. E aí, automaticamente, ajudou muito esse aluno lá no dia a dia nos Estados Unidos, ou até mesmo em outras situações, outros países também, né? Então, tem vários casos assim. E um outro caso bacana também, isso é no Brasil, né? A aluna né, comissária de bordo, e ela ia fazer um teste, acho que é da ANAC, que fala, para fazer voo internacional. E precisa do inglês. Aí esse teste é para fazer esse voo internacional e automaticamente ganhar mais, né? Porque a comissário que faz o Brasil é um valor, internacional ganha mais, então é vantajoso. Mas precisava do inglês. Aí eu falei assim, beleza, mas qual o seu... E aí eu falei, qual o seu tempo para esse teste? Ela falou, 3 semanas. Eu falei, legal. E qual o seu inglês? Já estudei 1 ano e meio. Eu fiz um intercâmbio e fiquei em Nova York um mês e meio. Um mês e pouco, né? Mais 1 ano e meio estudando, né? Beleza. Eu falei, então vamos fazer uma experimental aí pra gente avaliar o seu inglês, beleza. Aí ela fez a experimental, gostou do método, né? Porque é pra conhecer, e a gente conheceu o nível do inglês da aluna. Não nem lembro o nome dela, mas acho que é Luciane. Aí ela falou, eu falei assim, aí entendi o inglês dela, tipo, o inglês dela era praticamente 0. Nossa. Aí eu falei, e aí, né? Ela falou, não, eu preciso passar no meu teste, né? Eu falei, beleza, o regular é 1 vez por semana. No seu caso, você tem 3 semanas aí, você vai ter que fazer mais aulas aí na semana. Aí, resumindo, ela dentro dessas 3 semanas, falou, cara, eu precisar, eu faço 24 horas com você todo dia. Eu falei, mas não morre lá, não tem horário, né? Aí, resumindo, ela fez 20 aulas dentro dessas 3 semanas. A gente distribuiu, tipo, um dia fez 3, outro dia fez 4, um dia fez 2. Puxado. 20 aulas. Ela passou, cara. E aí, esse teste era conversação, né? Durou, acho, umas 20 e poucos... Acho que 25 minutos o teste dela. Nossa, ela bastante. passou e conseguiu a nota lá que ela precisava para esse teste, para ser aprovada. E hoje ela faz voo internacional, ganha muito mais... E deu tudo certo. Show de bola. Que bom. Legal, Bacana legal. mesmo. Graças a Deus ela conseguiu, né? E, assim, é importante comentar que antigamente o pessoal ficava muito, assim, procurando treinamento, cursos de inglês para ter um certificado. Sim. E colocava no currículo lá, inglês intermediário, o famoso intermediário. Mas na hora que você conversa com a pessoa, não passa, né, do iniciante ali, do básico. E é importante
ter ali essa conversação, porque na hora da entrevista ninguém vai só ver o seu currículo. Vai Se fazer, você quiser ter a prática. o certificado lá, que são vários, Sim, né? sim. TOEFL e lá, mas isso não tira a parte da da prova real, né? Sim. Porque o certificado, a gente isso. já entrevistou aí, né? No passado até hoje, a gente sempre contrata novos professores. E aí a gente já entrevistou professores que aí não passou da entrevista. Porque eles tinham certificados internacionais, a fluência, e na prática não dava Não para ser acontecia. contratado, entendeu? E entrevista é a mesma coisa. O cara tá lá, às vezes, o currículo geralmente tá o nível dele, né? Avançado, fluente. A vaga é para trabalhar no multinacional e precisa do nível fluente, da fluência do inglês. Aí, beleza. Então, vamos fazer o seu nivelamento. Vamos fazer uma entrevista em inglês. Aí, eu já fiz bastante a avaliação de candidato para analisar o nível do inglês do aluno. Aí, antes de mais nada, eu falei, então, faz tempo que eu não pratico a minha conversação. Porque você não pratica. E aí eu falei, cara, mas eu preciso fazer a entrevista em inglês. Aí começa, não sai do primeiro minuto ali. E aí, assim, eu tava falando isso ontem no networking lá pro rapaz lá, que é engenheiro. Ele tem lá a experiência que a vaga precisa, 100%, mas não fala inglês. Ele não é contratado. Não é contratado de jeito nenhum. Não é mesmo. E aí Hoje, tem além caso, disso, na empresa que eu trabalhava... espanhol, né? E na empresa que eu trabalhava, eu tava comentando para esse rapaz, que é engenheiro, que ele era engenheiro e precisava do inglês. Eu tava comentando sobre isso. Muitas das vezes tinha, sei lá, 10 candidatos lá na sala de reunião para entrevistar. Aí 9 tinha experiência top para a vaga que a gente tinha lá, mas não falava inglês, então descartava. Aí tinha um lá que só tinha um curso da faculdade que era da área, mas nunca tinha trabalhado. E precisaria da experiência, mas o inglês dele era top. Os gringos contratavam ele, deixavam todos aqueles 9 que tinham experiência, porque eles falavam assim, não, como que eu vou falar com o cara que vai trabalhar do meu lado? Ensinar a parte técnica eu ensino rápido, agora em inglês. Aí contratava, sem experiência. E voltando para a gente conseguir finalizar, que o nosso tempo está quase acabando. Fala bastante, né? Eu perguntei sobre, né, um case de sucesso de alguém que está nos Estados Unidos e queria aprender inglês, porque as pessoas têm aquela leve ideia de que ir para os Estados Unidos é a fonte mais fácil para se aprender um novo idioma. Não é tão assim para todos, né? Eu fiz até uma pesquisa rápida sobre intercâmbio. Um intercâmbio de 6 meses custa em média R$20 mil sem a passagem aérea. De 4 meses, R$12 mil, mais ou menos. E um mês, em torno de R$3.500 a 5. Né? E um mês não aprende. O que as pessoas vão lá buscar? Experiência, conhecer tal país, mas vão buscar conversação. Se a English Coffee tem um método focado em conversação, onde leva o aluno até essa imersão de aprender inglês e no próprio país, seria o ideal para ele chegar lá nos Estados Unidos já tendo uma boa base ou já sendo realmente bilíngue, E os filhos se eles não tivessem uma base, não iam entender nada. Então, acaba sofrendo, tendo dificuldade. mais, ou então o povo fala assim, eu vou mudar, sei lá, para Portugal, e na hora que eu chegar lá, eu vou já estar na Europa, eu vou conseguir ali alavancar o meu inglês e aí não consegue e passa no por intercâmbio, né, na escola que ele vai se matricular lá, é o que a gente sempre fala. A gente recebe vários alunos também que mais meses, 6, quase um ano que ficaram fora fazendo intercâmbio e não tiveram um resultado muito bom. A gente sempre fala, você vai lá, se matricula numa escola lá, né? Existem várias. O que você vai se deparar lá, no geral? Né? Pode ter exceção, mas no geral é como se fosse uma escola tradicional aqui, né? Vamos pegar uma escola de franquia aqui, não vou mencionar nome, mas livro, exercício, gramática e tudo isso aqui. Ele vai chegar lá, vai ser a mesma coisa. A única diferença é que vai ter um gringo lá que não fala português, fala inglês, ele vai ensinar a gramática, tudo em inglês, toda a estrutura, tudo em inglês, fazer exercício, a mesma coisa. Né? Então o pessoal tem essa doce ilusão. Coloquei o pé no terra gringa, pronto. Fiz upload aqui e estou falando inglês. Não é bem assim. Né? Legal, bacana. E, Cristiano, queria que você falasse bem rapidinho, porque tem assim 1 minuto para cada um aqui. Tá? Exatamente. 3 minutos. Quem está abrindo uma empresa, o que você faria de diferente para ajudar essa pessoa? Por que ela precisa te procurar? Quero abrir uma empresa hoje.
O Cristiano vai ajudar em quê? 1 minuto, Cristiano. 1 minuto. Tá, então, isso é uma questão bem polêmica, né? Porque muitos procuram, por conta própria, até abrir uma empresa por meios operantes aí, por objetivo de economia. E não, e aí acaba pecando nisso. Que abre sem a consultoria de um contador, sem o contador estar direcionando a empresa dele para o objetivo principal do ramo dele, por exemplo, né? Que aí precisa do quê? Justamente essa assessoria, né? E isso é o ponto principal, Top. né? Além disso, outras coisas mais. O pessoal Ótimo, fica olhando deu o 1 relógio, minuto né? já. Agora, Ana, alguém que tem uma empresa em outro estado e está te ouvindo agora, o que ela poderia fazer para ter um endereço fiscal, né? Que você comentou ali sim. na sua localização. Como que Sim, funciona? ela entra em contato com a gente via telefone fixo ou pelo WhatsApp, geralmente é por WhatsApp, dizendo, você tem um serviço de endereço fiscal? Sim, e nós temos. Eu preciso abrir uma empresa aí em Campinas, no estado de São Paulo, né? E a gente pergunta que ramo de atividade ela já é aberta? Ela não é aberta ainda? Vai criar o CNPJ? Se não for aberta, a gente abre, já tem que saber qual é o ramo de atividade para eu poder checar se há o zoneamento ok ali. E aí a gente faz um contrato pessoa física, a partir do momento que ela muda para CNPJ, para pessoa jurídica, a gente faz um adendo ao contrato. Ou então a pessoa vem, eu já tenho a empresa aberta e eu preciso de uma filial aí. Tá, qual é o ramo? Me passa a ficha do Todas CNPJ. as informações certinho. Todas as informações, aí eu checo e a gente faz contrato, paga-se mensal ou anual à vista. Show. Ótimo. E quem precisa de inglês para ontem? Procura a English Coffee, essa câmera aqui, né? Isso. Procura a English Coffee, como eu já mencionei várias informações aqui. Você vai aprender de verdade, de uma maneira super rápida. Ah, mas será que é tudo isso que o Ezequiel está falando? É simples. Faça uma aula experimental. A aula experimental não tem custo nenhum. Você vai comprovar tudo isso na prática. Ah, não gostei. Ninguém é obrigado a estudar. Mas eu tenho a plena certeza que você vai gostar. 100% dos alunos que faz a aula experimental, 100% gosta e faz sentido para esse aluno. Então, eu posso te garantir que você vai gostar e você vai ter o resultado 100%. Top, obrigada. Ó, é pontual, hein, galera? E eu quero convidar você que é empreendedor da região de Campinas ou deseja empreender a conhecer as nossas reuniões de negócios que acontece toda segunda-feira às 19 horas, ali na Nossa Senhora de Fátima, no Taquaral. Temos o endereço depois no link da bio. Vou deixar aqui para vocês esse convite, tá bom? Agradeço a participação de vocês três. Obrigada. Com certeza vai fazer a diferença para quem está ouvindo, tá bom? Sim. Muito obrigada e que possamos cada vez mais prosperar, cada Amém. vez mais crescer e que Deus abençoe a todo mundo, tá bom? Primeiro podcast, ninguém esquece. Marcante, hein? Isso mesmo. Valeu, pessoal, Obrigado. pela participação. Valeu. Até mais.